Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir apresentar-me, gaguejou Beatriz, com a respiração ofegante, enquanto uma batalha desesperada se travava dentro dela para conter as lágrimas que ameaçavam transbordar. O pânico gelava-lhe o sangue. Este sítio não é para mim. Ninguém, absolutamente ninguém, quer ouvir-me cantar. Eu preciso de fugir daqui. A pequena Beatriz tinha apenas 8 anos, mas a sua curta vida já lhe ensinara o peso esmagador do medo e da solidão mais profunda. As suas roupas, um testemunho mudo da sua condição, estavam imundas, poídas e rasgadas em vários pontos. Os seus pés descalços, calejados e sujos, exibiam as feridas abertas de uma caminhada sem destino pelas ruas de um vilarejo no Alentejo. O seu rosto, embora possuísse traços bonitos e de uma delicadeza quase etérea, estava marcado por uma expressão permanente de desespero e uma insegurança que lhe toldava o olhar. Desde que um acidente trágico lhe roubara os pais, quando era ainda muito pequena para compreender a dimensão da perda, a menina sobrevivia nas ruas. A sua realidade era um ciclo brutal. Aprendeu a dormir no chão duro e frio das arcadas, a partilhar as migalhas que conseguia com outros desconhecidos igualmente desamparados, e, acima de tudo, a cantar para amealhar as moedas que lhe garantiriam um jantar, muitas vezes a única refeição do dia. Contudo, apesar da dor e do abandono, ela não estava completamente sozinha. Ao seu lado, sempre, carregava a sua companheira inseparável, uma viola velha, com o corpo de madeira rachado pelo tempo e pelas intempéries, e as cordas enferrujadas que produziam um som melancólico, mas fiel. Era o maior tesouro da menina, a única herança palpável do tempo em que ainda tinha um lar, uma família, um porto seguro. Com aquela viola, Beatriz costumava cantar nos cantos das ruas, nas praças ensolaradas e nas feiras ruidosas do vilarejo, trocando as suas canções sentidas por alguns trocados ou um pedaço de pão duro. Só que, desta vez, o palco era outro. Incomparavelmente maior, infinitamente mais assustador. Ela estava prestes a apresentar-se no maior concurso de talentos do país, a Voz de Portugal, diante de uma plateia colossal, sob o olhar impiedoso de câmaras de televisão, jurados exigentes e milhões de pessoas a assistir das suas casas. O coração da menina batia descompassado, um tambor frenético dentro do peito, quando uma voz masculina, seca e profissional, ecoou por trás do cenário. Beatriz. Ela virou-se bruscamente, o corpo tenso como uma corda de viola. Era um dos produtores do programa, um homem alto, de ar apressado, com um crachá pendurado ao pescoço e aos escutadores nos ouvidos. A menina engoliu em seco, sentindo a boca subitamente desprovida de saliva, e deu um passo em frente, a tremer visivelmente. Sou eu, murmurou, a voz quase inaudível, um mero sopro. O produtor esboçou um sorriso rápido, mecânico, e fez um gesto com a prancheta que segurava. És a próxima. Por um instante, o coração da menina sem abrigo pareceu parar de bater. O som ensurdecedor da plateia, o zumbido agudo das luzes, o movimento incessante das câmaras, tudo se desvaneceu. Era como se o mundo se tivesse tornado mudo, deixando apenas o som acelerado e sufocante do seu próprio coração. Lá, ela apertou a viola contra o peito, um gesto instintivo, tentando encontrar naquela madeira velha a força para se manter de pé. Mas antes que o seu nome fosse anunciado, a voz animada do apresentador soou pelos altifalantes. E agora, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco, voltaremos com a próxima apresentação que, segundo me informaram, vai ser chocante. Beatriz soltou o ar num suspiro de alívio tão profundo que os seus ombros descaíram. A menina aproveitou o intervalo para correr até à casa de banho, uma fuga desesperada da pressão que a esmagava. Lá dentro, trancou-se e apoiou-se no lavatório frio, encarando o seu próprio reflexo no espelho. Força, Beatriz. Já passaste por coisas bem piores, disse para si mesma, numa tentativa vã de se convencer. Colocou a mão sobre o peito, sentindo o coração a galopar. Tu cantavas na rua para ninguém, mesmo assim, não desistias. Agora é só cantar para mais gente, é só isso. Ela molhou o rosto com água fria, respirou fundo e olhou novamente para o espelho. Tentou sorrir, ainda que o sorriso fosse trêmulo e tímido. É só cantar. Tu consegues cantar, falou com uma determinação recém-encontrada. A menina ajeitou os cabelos emaranhados, amarrou o atacador desfiado da sandália, pegou na sua viola e saiu da casa de banho. Assim que pôs o pé no corredor, ouviu o mesmo produtor a gritar com pressa: o intervalo acabou. Todos aos seus lugares. Beatriz sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, mas respirou fundo e caminhou na direção do palco. O som da plateia a regressar, os holofotes a reacenderem-se e o apresentador a posicionar-se com um sorriso brilhante. Minhas senhoras e meus senhores, anunciou ele, cheio de uma empolgação fabricada. A próxima participante é uma nova voz que promete emocionar o país inteiro. Ela veio do completo nada e está aqui pela oportunidade de conseguir tudo. Com vocês, Beatriz.
As cortinas começaram a abrir-se. Por um instante, o silêncio tomou conta da plateia. O público observava, curioso, aquela menina franzina, com roupas simples e uma viola remendada. Beatriz deu alguns passos hesitantes até ao centro do palco. O suor escorria-lhe pela testa, brilhando sob as luzes intensas. Ela olhou para a multidão, depois para a viola, e respirou fundo. Fechou os olhos e tocou o primeiro acorde. O som das cordas velhas ecoou, suave, puro. Mas antes que pudesse cantar a primeira palavra, algo inesperado aconteceu. De repente, uma corda foi puxada dos bastidores e um balde de tinta espessa e colorida desabou do alto, virando-se inteiramente sobre a menina. A tinta escorreu pelos seus cabelos, pelo rosto e pelas roupas, manchando tudo, incluindo a sua preciosa viola. O líquido viscoso espalhou-se pelo chão do palco, deixando um rastro pegajoso. Por um momento, o silêncio regressou, mas foi quebrado pelo riso cruel de uma parte da plateia, que se espalhou como uma praga. Alguns gritaram insultos, outros gargalharam sem qualquer réstia de piedade. Beatriz ficou paralisada, os olhos a encherem-se de lágrimas, as mãos a tremer descontroladamente. O seu coração gritava para que fugisse, para que corresse dali para fora, para que desaparecesse e nunca mais voltasse a cantar. As outras crianças que participavam no programa observavam a cena dos bastidores e muitas delas não conseguiam conter as gargalhadas. Achaste mesmo que íamos deixar uma pedinte cantar aqui? Zombou uma delas, Leonor, com um desprezo palpável na voz. A gargalhada cruel ecoou na mente da menina. Beatriz baixou o olhar e viu a sua viola, coberta de tinta. Aquele mesmo instrumento que a acompanhara nas noites frias parecia agora tão sujo e humilhado quanto ela. E por um instante, tudo congelou, e o tempo recuou. Antes daquele pesadelo começar, dias atrás, a vida da menina seguia outro rumo, um caminho mais simples, mas repleto de uma esperança teimosa. Sem holofotes, sem plateia, sem competição. Naquele tempo, o mundo era o palco de Beatriz. Ela dormia debaixo de uma marquise, abraçada à sua viola velha como quem protege um tesouro. A capa improvisada era feita de uma lona rasgada, e a alça, de uma corda de estendal. O instrumento estava cheio de remendos, mas para a menina, era uma joia preciosa. Todas as manhãs, Beatriz acordava com o barulho dos comércios a abrir, o som das portas de ferro a subir e das vozes apressadas pela rua. Para ela, aquele ruído era como um bom dia vindo do vilarejo. Naquele dia, ela esfregou os olhos, espreguiçou-se e sorriu, mesmo com o corpo dorido pelo frio da noite. Vamos lá, fiel companheira, tentar mais um dia, disse baixinho, olhando para a viola. Hoje estou a sentir que as coisas vão correr bem. A menina levantou-se, sacudiu o pó do casaco, colocou a viola às costas e seguiu pelo passeio, desviando-se das pessoas que passavam apressadas. Quando chegou à paragem de autocarro, sentou-se no chão frio, observando o vai-vem de sapatos e malas. Ninguém olhou para ela, ninguém notou a sua presença. Beatriz respirou fundo e murmurou: está na hora, Beatriz. Vamos fazer o dia começar bonito. A primeira nota saiu trêmula, quase engasgada, como se a viola hesitasse em responder aos dedos pequenos da menina. Depois veio a segunda e a terceira, e aos poucos, a voz de Beatriz começou a preencher o ar. A menina cantava com os olhos fechados, deixando o coração conduzir o som. Por um instante, parecia que o mundo havia desaparecido e só existia ela e a música. Mas a magia foi interrompida por uma voz rude. Um homem de fato, a segurar o telemóvel, virou-se, irritado. Dá para parar com essa barulheira, reclamou, franzindo a testa. Estou a tentar atender uma chamada importante. Beatriz fingiu não ouvir, apertou a viola contra o corpo e continuou a tocar. A melodia soava mais firme agora, como se a música fosse o único escudo que ela tinha contra a dureza do mundo. O segurança da paragem de autocarro apareceu logo depois. Tinha as mãos na cintura, a expressão impaciente e o olhar frio de quem já vira aquela cena muitas vezes. Ei, miúda, quantas vezes já te disse que não podes ficar aqui a incomodar os passageiros, disse em tom áspero. Sai daqui antes que eu chame a polícia. Beatriz abraçou a viola com força, como se quisesse proteger-se. Eu não estou a incomodar ninguém, senhor. Só estou a cantar, respondeu baixinho, com a voz trêmula. Estás a incomodar, sim. Aqui é lugar de trabalhador, não de gente a pedir moeda. Anda, despacha-te, rebateu o homem, cruzando os braços. Com o rosto a arder de vergonha, Beatriz baixou a cabeça, levantou-se devagar e afastou-se. A viola às costas, o passo leve e o coração pesado. Ela caminhou por algumas ruelas até encontrar uma praça. As árvores altas faziam sombra, o barulho dos carros ficava distante e o vento trazia um cheiro leve de terra e flores. Aquele parecia um bom lugar para recomeçar.
Sentou-se num banco vazio, tirou a viola da capa improvisada e começou a tocar de novo. A melodia era baixa, suave, tímida. Aos poucos, algumas pessoas que passavam pararam. Um grupo de jovens aproximou-se, curioso, e formou uma pequena roda ao seu redor. Beatriz percebeu o interesse e, pela primeira vez naquele dia, esboçou um sorriso. Tocou com mais vontade, deixando a voz fluir. Pela primeira vez em muito tempo, alguém parecia ouvi-la de verdade. O mundo, tão cruel com os sem-abrigo, parecia dar-lhe uma trégua naquele instante. A música, por um momento, fazia tudo valer a pena. Mas a felicidade durou pouco. Um dos rapazes do grupo olhou para os amigos e deu uma risadinha debochada. Olhem lá a pomba da praça a achar que é um canário, zombou, enquanto filmava com o telemóvel. Anda, canta uma para a gente, pedindo para prestar. Os outros caíram na gargalhada. Pedindo para prestar, essa foi boa, gritou um, enquanto chutava uma latinha para o ar. A gargalhada dos adolescentes encheu a praça. Eles batiam palmas de propósito, fingindo que estavam num espetáculo, fazendo piadas cruéis a cada verso da menina. Beatriz continuou a tocar, tentando ignorá-los. Apertou a viola, mordeu o lábio e insistiu na música. Mas quando um dos rapazes imitou a sua voz de forma exagerada, a humilhação tornou-se insuportável. Os risos aumentaram. Beatriz então parou, levantou-se devagar, limpou o pó das roupas e guardou a viola com calma. Não disse nada, apenas virou as costas e começou a andar. Eu estava errada, companheira. Este dia vai ser tão mau quanto os outros, murmurou, olhando para a viola pendurada às costas. Ela caminhou até um canto mais tranquilo, onde o movimento era menor e o vento batia com suavidade. Estava prestes a guardar a viola quando ouviu uma voz diferente, calma, doce, sem agressividade. Espera um bocadinho. É você que estava a cantar há pouco. Beatriz virou-se, desconfiada. Um casal aproximava-se. Eles não tinham o olhar arrogante dos outros. A mulher era morena, de cabelo preso num rabo de cavalo, e o seu sorriso parecia iluminar tudo ao redor. O homem, com olhos gentis e expressão tranquila, segurava uma pasta e um caderno nas mãos. Beatriz baixou o olhar. O coração acelerou. Achou que eles também a viriam expulsar dali, talvez por estarem incomodados com a presença de uma menina de rua, suja e com roupas rasgadas. Tentando antecipar-se à humilhação, ela disse, sim, era eu. Mas eu já vou sair. Não vou atrapalhar mais. Vou procurar outro sítio para cantar. A mulher deu um passo em frente, baixou-se até ficar à altura da menina e sorriu com ternura. Não, querida. Nós paramos porque a tua voz é linda. Beatriz piscou, confusa. Linda? Perguntou, sem acreditar. A minha voz. A mulher assentiu, e o homem também se baixou, apoiando o caderno no joelho. É, sim. Sabes quando a gente ouve algo tão bonito que dá vontade de parar o mundo só para escutar, disse ele, sorrindo. Foi o que eu senti há pouco. Beatriz ficou imóvel, tentando processar o que estava a acontecer. Ninguém nunca lhe falara assim. O homem então continuou, estendendo a mão. Eu chamo-me Paulo e esta é a minha esposa, a Carla. Ele olhou para a mulher e depois para a menina. Nós trabalhamos com música, damos aulas, fazemos apresentações e, de vez em quando, encontramos crianças talentosas como tu para participar no maior concurso de talentos da região. Carla abriu um sorriso ainda maior, tirou algo do bolso e entregou a Beatriz. Um pequeno cartão com letras douradas. Devia juntar-te a nós, disse com doçura. Beatriz segurou o cartão com cuidado, como se fosse algo precioso. Olhou para ele, depois para o casal, e respondeu, tímida, eu num concurso. Ela deu um meio sorriso nervoso. Acho que não. Toda a gente se ri quando eu canto. Paulo abanou a cabeça devagar, compreensivo. Às vezes, a gente acha que não consegue só porque o mundo vive a dizer-nos isso, explicou. Mas e se o mundo estiver errado, hein? A menina ficou em silêncio, a olhar para o chão. Mas ninguém me vai querer ver lá, confessou. As pessoas nem gostam de olhar para mim. Carla estendeu a mão e tocou de leve no ombro da pequena. Tu nasceste para cantar, menina, disse com ternura. Não para te esconderes. Pensa com carinho. Beatriz não respondeu. O seu olhar vacilava entre o cartão e o rosto bondoso daquela mulher. O medo ainda era maior que a esperança. Carla percebeu o silêncio e completou com um tom sereno. Não precisas de decidir agora, falou. Se mudares de ideias, vai até à morada que está escrita no cartão. Nós estaremos à tua espera.
Beatriz segurou o cartão junto ao peito, como quem segura um segredo, e ficou ali parada, a observar o casal afastar-se e desaparecer entre as pessoas da praça. A menina segurava o cartão com as mãos pequenas e sujas, sem saber o que fazer com aquilo. Ela olhou para o papel amachucado, suspirou e abraçou a viola contra o peito. Não sei se sou feita para palcos, murmurou em voz baixa. Talvez só para passeios mesmo. Guardou o cartão no bolso rasgado do casaco e ficou ali por alguns segundos, a olhar para o chão. O vento despenteava-lhe os fios de cabelo, e o som distante do vilarejo parecia engolir o pouco de esperança que ainda restava. Na manhã seguinte, o sol ainda não tinha nascido por completo quando Beatriz acordou. O céu estava cinzento e o frio ainda cortava o ar. A menina espreguiçou-se devagar, tentando afugentar o cansaço, e abraçou a viola, como sempre fazia. Mais um dia, companheira, sussurrou com um sorriso pequeno. Mas, dessa vez, ela não foi para a paragem de autocarro. Beatriz decidiu visitar o único amigo que tinha no mundo, Diogo, o engraxador. Ela chamava-lhe carinhosamente, o meu irmão de rua. Era o único que realmente entendia o que era viver sem casa e sem garantias. Quando Beatriz chegou ao local onde ele trabalhava, viu Diogo no mesmo sítio de sempre, sentado num caixote de madeira que parecia feito à medida, usando um boné torto e um avental coberto de graxa. Ele estava concentrado a engraxar os sapatos de um senhor de fato, mas ao perceber a presença da menina, abriu um sorriso de orelha a orelha. Olha só quem veio iluminar o meu ponto de trabalho, brincou, enquanto abanava o pano de graxa. Achei que tinhas virado cantora internacional e te tinhas esquecido de mim. A pequena sem-abrigo deu uma risadinha. Se eu fosse cantora de verdade, tu serias o meu segurança, Diogo, disse com um olhar divertido. Ele fingiu pensar por um instante e respondeu, é. Então, já estou contratado, mas espero que pagues bem, ouviste? Porque engraxar sapatos não está a render nada ultimamente. Riram juntos. Era raro verem graça nas coisas, mas quando estavam lado a lado, tudo parecia mais leve. Diogo terminou o serviço, limpou as mãos num pano e olhou para a amiga com um ar mais sério. Mas e tu? Estás com uma cara esquisita. Aconteceu alguma coisa? Beatriz respirou fundo. O seu olhar caiu para o chão. É que aconteceu uma coisa meio maluca, começou com timidez. Ontem, eu estava a cantar e um casal parou para me ouvir. Eles disseram que a minha voz é bonita. Diogo arqueou as sobrancelhas, surpreendido. A sério? Isso é ótimo, Beatriz. Ela continuou, a lembrar-se do momento. Eles foram mesmo simpáticos. A mulher até disse que a minha voz a fazia querer parar o mundo para escutar. E o homem disse que trabalha com música, que ajuda crianças a cantar num concurso. Os olhos do rapaz arregalaram-se. Concurso. Tipo na televisão. Beatriz encolheu os ombros. Não sei. Talvez. E eles deram-me isto aqui, mas eu não sei ler para saber o que está escrito. Ela enfiou a mão no bolso e tirou o cartão amachucado. O papel já estava meio rasgado, com manchas de sujidade nas bordas. Diogo pegou no cartão com cuidado e ajeitou o boné, curioso. Deixa comigo, disse, animado, começando a ler as palavras com atenção. Depois de alguns segundos, ele arregalou os olhos. Espera aí, eu conheço isto, exclamou. É um programa de televisão super famoso, aquele em que as crianças vão mostrar os seus talentos para jurados, com plateia e tudo. Beatriz olhou para ele, desconfiada. Oh Diogo, mas como é que tu vês esse programa se nem televisão tens? O menino deu uma gargalhada e respondeu sem parar de ler. Eu vejo pela montra do café, sua tonta, continuou, empolgado. O programa chama-se A Voz de Portugal, e, olha aqui a morada, Rua José Rosmaninho, número 125. Diogo levantou o olhar, com o rosto iluminado de excitação. Parece um sítio bem chique, sabes? Eles querem que tu cantes no programa. Caramba, Beatriz, isto é mesmo a sério. Mas a menina não parecia tão animada quanto o amigo. Ela segurou a viola e respondeu, cabisbaixa. Foi o que eles disseram. Mas, sei lá, acho que só falaram isso para me animar. Ninguém vai querer ver uma menina como eu a cantar. O pequeno engraxador ficou de boca aberta. O seu corpo esticou-se e ele gritou, sem se aperceber do tom da própria voz. Que história é essa, Beatriz? Mas é claro que tu vais. Percebendo que falara alto demais, respirou fundo e tentou acalmar-se. Quer dizer, eu ia querer ouvir-te. Eu ia ficar na primeira fila a bater palmas e tudo. Beatriz deu um sorrisinho tímido, o olhar doce. Tu dizes isso porque és meu amigo, respondeu. Diogo abanou a cabeça, indignado.
Beatriz, tu és muito boa. Tu tens talento, miúda. E eu já te disse um monte de vezes, se tens um talento, não o podes desperdiçar. Se sabes cantar, então canta, sua tonta. Era o que eu faria se tivesse esse dom. Ela olhou para o amigo, emocionada. Mas tu também tens talento, Diogo, disse num tom doce. O rapaz deu uma risada curta e respondeu sem hesitar. Eu sei, sua boba. O meu talento é engraxar sapatos e é o que eu faço sem reclamar. Já me viste a chorar por aí ou a negar um cliente porque acho que não vou conseguir? Perguntou, batendo na própria caixa de engraxar. Claro que não. Beatriz olhou para ele e sentiu o coração mais leve. Tens razão, respondeu, sorrindo. Falaste como um velho rabugento, mas tens mesmo razão. O seu sorriso cresceu. Eu vou atrás desse casal do concurso. Essa rua José Rosmaninho fica longe. Diogo abriu um sorriso rasgado, feliz por a ter convencido. Um bocadinho, mas dá para ir a pé, explicou. A pequena cantora ajeitou a viola às costas e respirou fundo. Então, adeusinho, amigo, disse, começando a afastar-se. O rapaz arregalou os olhos, surpreendido. Vais agora? Beatriz olhou para ele por cima do ombro e respondeu sem pensar duas vezes. Agora. Se eu pensar demais, acabo por desistir. Então, foi exatamente isso que a menina fez. Beatriz colocou a velha viola às costas, ajeitou as alças improvisadas de corda e começou a caminhar pela avenida, com o coração a bater mais forte a cada passo. A cada placa, notava um sinal de que estava mais próxima da morada. Ela andava a olhar atentamente para os postes e letreiros, murmurando para si mesma enquanto lia em voz baixa. Certo, esta é a rua José Rosmaninho. Mas é enorme, resmungou, franzindo a testa. Tem tantos prédios, vai demorar uma eternidade para encontrar o sítio certo. Preciso de começar já. A pequena artista começou a percorrer a rua, a contar os números das fachadas e a tentar não perder o foco. 11, 140, falava, andando devagar e olhando de um lado para o outro. Ah, eu não consigo encontrar. Foi quando, distraída com as placas e com a viola a balançar às costas, acabou por esbarrar numa mulher muito bem vestida. A mulher deu um passo para trás e olhou para Beatriz com repulsa. Era só o que me faltava, disse, irritada. Achei que a Câmara Municipal já tinha expulsado todos os pedintes do centro da cidade. Beatriz, mesmo com o coração acelerado, tentou explicar-se com calma. Desculpe, senhora, eu não estou a pedir nada. Só quero encontrar o número 125. A mulher revirou os olhos, impaciente, ajustou a mala no ombro e respondeu, esse é o edifício do programa A Voz de Portugal. E o que é que tu poderias querer lá, hã? Bom, não me interessa. O edifício fica logo ali, a virar a esquina. Vai e sai-me já da frente. A menina apenas acenou, tentando demonstrar vergonha, e respondeu com um sorriso tímido. Obrigada, senhora. Muito obrigada. Beatriz começou a correr, desviando-se das pessoas que enchiam os passeios. Muitos olhares se voltavam para ela, uns de desprezo, outros de simples curiosidade. Alguns cochichavam, outros torciam o nariz, incomodados com a presença de uma criança suja e descalça. Mas Beatriz não se importava. O coração batia como um tambor e, a cada passo, sentia-se mais perto de algo grande. Aquilo era o seu axis do tesouro, o destino onde a esperança estava escondida. Quando finalmente dobrou a esquina, parou de repente. O que viu à sua frente fê-la ficar de queixo caído. Uau! Sussurrou, sem acreditar no que via. Diante dela, erguia-se um edifício gigantesco e moderno, com janelas espelhadas e um letreiro brilhante no topo, A Voz de Portugal, Concurso Nacional de Jovens Talentos. O reflexo das letras douradas dançava sobre o rosto da menina. Por um instante, Beatriz sentiu-se ainda menor do que já era. A viola pesava-lhe nas costas e o coração parecia querer saltar-lhe do peito. É mesmo aqui, murmurou, segurando o cartão amachucado com força. Ela respirou fundo, passou as mãos nos cabelos despenteados e deu os primeiros passos em direção à porta giratória do edifício. Mas antes que pudesse entrar, uma mulher uniformizada colocou-se à sua frente, erguendo o braço como uma barreira. Ei, mocinha, aqui não é um abrigo, disse com voz ríspida. Só entram funcionários ou participantes. Vai pedir esmola para outro sítio. Beatriz piscou, assustada. Mas eu não vim pedir esmola, senhora, explicou rapidamente, tirando o cartão do bolso. Disseram-me para vir aqui. Olhe, deram-me isto. A mulher pegou no papel entre dois dedos, evitando tocar na menina, e fez uma careta de nojo,
como se o cartão estivesse sujo. Quem te deu isto? Perguntou, cruzando os braços. Beatriz tentou manter o tom calmo, mesmo sentindo o medo a crescer. Um casal, eles disseram que trabalham com o concurso, respondeu. O nome deles é. A funcionária nem a deixou terminar, olhou para a rapariga de cima a baixo e interrompeu-a com um sorriso debochado. Escuta aqui, miúda. Tu achas mesmo que gente como tu tem alguma coisa a ver com um lugar como este? O olhar da menina perdeu o brilho, o peito apertou e as palavras saíram quase como um sussurro. Eu só queria cantar. A mulher riu com desprezo. Ah, claro. E eu queria ser a rainha de Inglaterra, mas a vida não é justa, pois não, disse em tom de ironia. Além disso, só se entra acompanhado dos pais. Tu por acaso sabes o que é ter isso? Beatriz levantou o olhar, confusa. Mas eu não tenho. Eu não tenho nem mãe nem pai, respondeu com a voz fraca. A mulher deu um falso sorriso e rebateu, fria. Que peninha. Eu não me importo, pirralha. Agora, anda, rua, antes que eu chame segurança. Beatriz estendeu a mão para pegar no cartão de volta, mas a mulher empurrou-a com força. O empurrão foi mais violento do que ela esperava. A menina perdeu o equilíbrio e caiu sentada no passeio. A viola bateu no chão e soltou um som seco, como um grito abafado. Os seus olhos encheram-se de lágrimas. Antes que conseguisse levantar-se, uma voz grave e firme ecoou atrás delas. O que é que se está a passar aqui? A mulher de uniforme empalideceu, endireitou-se imediatamente, ajeitou o crachá e sorriu forçadamente. Ah, Sr. Manuel, disse, apressada. Esta rapariga estava a tentar entrar. Disse que foi chamada para participar no concurso. Veja só que absurdo. Beatriz ergueu o olhar. À sua frente estava um homem alto, elegante, a vestir um fato escuro e sapatos brilhantes. Os seus olhos eram atentos, sérios, mas não frios. Foi o senhor que montou este concurso? Perguntou a menina, ainda com a voz trêmula. O homem deu um pequeno sorriso e respondeu em tom calmo. Sou o dono. Sim. E tu? O que fazias a tentar entrar aqui? Beatriz limpou o rosto e segurou a viola, tentando recompor-se. Eu só queria cantar, explicou. Deram-me um cartão e disseram que eu devia vir aqui. Eu juro que não menti. Manuel estendeu a mão, pegou no papel e observou com atenção. E quem te deu isto? Perguntou, a analisar o cartão como quem busca uma pista. A menina respirou fundo e respondeu com sinceridade, um casal, um homem e uma mulher. Ela disse que a minha voz fazia o mundo parar. O homem permaneceu em silêncio por alguns segundos, observou o cartão, depois olhou para a Beatriz suja e assustada. Por fim, falou em voz baixa, entendo. A mulher de uniforme, impaciente, cruzou os braços e bufou. Senhor, com todo o respeito, mas esta menina deve estar a inventar essa história. Manuel ergueu a mão, cortando-lhe a fala, sem sequer olhar para ela. Não, deixe comigo. Ele então baixou-se um pouco e estendeu a mão à menina. Anda, vamos entrar. Beatriz piscou, surpreendida. Mas a senhora disse que eu não posso entrar. O homem esboçou um sorriso frio, cheio de autoridade. Mas eu estou a dizer que podes. A menina hesitou por um instante. O medo e a esperança lutavam dentro dela. Depois de alguns segundos, respirou fundo e segurou-lhe a mão com cuidado. Levantou-se, pegou na viola caída no chão e limpou o pó da roupa com gestos rápidos. Obrigada, senhor, murmurou, a olhar para baixo. Manuela assentiu e guiou-a até à entrada. Eles atravessaram juntos a imponente porta giratória. Assim que o vidro se fechou atrás deles, o barulho da rua desapareceu completamente, como se o mundo lá fora tivesse sido desligado. O silêncio elegante do edifício fez o coração da menina disparar. Dentro de si, Beatriz sentiu algo que nunca sentira antes, medo e emoção misturados. As palavras ecoavam na sua mente. É isto, Beatriz, não há mais volta a dar. Ela olhou ao redor, encantada. O edifício era enorme, com corredores largos e brilhantes, cheios de quadros e postres com fotos de crianças a sorrir, a segurar troféus dourados, vencedores das edições anteriores do programa. Havia também elevadores grandes, portas de vidro, luzes cintilantes, tudo tão limpo que refletia o seu rosto. Uau, foi tudo o que conseguiu dizer, admirada. Manuela observou a expressão da rapariga e sorriu discretamente. Então, menina, como é mesmo o teu nome? Beatriz virou-se de leve e respondeu, é Beatriz. Do outro lado do átrio, um casal trabalhava concentrado numa mesa cheia de papéis.
Era o mesmo casal que a descobrira na praça. Manuel fez um gesto com o queixo na direção deles. Foram aqueles dois que te trouxeram até aqui. Beatriz respondeu sem hesitar. Sim, senhor. Eles disseram que eu podia vir, que eu podia cantar no concurso. Manuel fez uma pausa. Os seus olhos estreitaram-se e um sorriso leve, quase calculado, surgiu no canto da sua boca. Interessante, disse. É raro encontrar alguém com coragem de tentar, principalmente alguém como tu. Beatriz franziu a testa, sem entender. Alguém como eu? Perguntou, curiosa. O homem apressou-se a responder, ajustando o tom. Quero dizer, alguém tão jovem, só isso. A menina assentiu, embora ainda parecesse confusa. Manuel fez um gesto para que ela o acompanhasse. Os dois entraram num elevador de vidro. A menina sem abrigo olhou em volta, impressionada. Nunca vira algo assim. As luzes piscavam e o chão movia-se sob os seus pés. Assustada, agarrou-se à barra da calça de Manuel. Ele olhou para baixo e soltou uma pequena risada. Primeira vez no elevador. Ela apenas acenou com a cabeça, sem soltar a barra. O elevador parou com um som suave e as portas abriram-se sozinhas, revelando um corredor perfumado e bem iluminado. No fim dele, uma grande porta de vidro abriu-se automaticamente. Atrás da porta, havia um salão enorme com refletores desligados, cadeiras espalhadas e um palco de madeira no centro. Os olhos da pequena artista brilharam como nunca. É aqui que as crianças cantam? Perguntou, encantada. Manuel cruzou os braços, a observar o brilho inocente no olhar dela. Sim, respondeu. Mas não é qualquer um que sobe ali. É preciso merecer. Beatriz, cheia de esperança, apertou a viola contra o peito e perguntou com a voz doce: Eu posso tentar merecer? O homem ergueu uma sobrancelha, dando um meio sorriso. Veremos, respondeu. Eles continuaram a andar. Passaram por salas cheias de instrumentos enfileirados, partituras espalhadas e sons de ensaio vindos de longe. Cada canto do lugar parecia cheirar a perfume caro e sabão novo, um mundo completamente diferente do que Beatriz conhecia. Por fim, pararam diante de uma enorme porta de madeira escura. Manuel girou a maçaneta e abriu-a. Este é o dormitório, disse com a voz firme. Vais ficar aqui por enquanto. Temos várias crianças a participar. Amanhã começaremos os testes de voz e os ensaios. Beatriz deu um passo tímido para dentro. O dormitório era imenso, com janelas altas, cortinas cor-de-rosa e várias camas perfeitamente arrumadas, cobertas com lençóis brancos e almofadas fofas. Mas o que mais chamou a atenção da menina foram as outras raparigas ali dentro. Todas eram bem cuidadas, de cabelo penteado, unhas limpas, pijamas novos e a cheirar a sabonete. Quando viram Beatriz parada à porta, com a roupa suja, os pés encardidos e a viola velha às costas, começaram a cochichar umas com as outras. Manuel tentou quebrar o gelo. Meninas, esta é a Beatriz, anunciou. Ela vai participar no concurso também. Espero que a recebam bem. As risadinhas começaram, abafadas, mas audíveis. Então, uma das meninas levantou-se da cama. Era loira, alguns anos mais velha que Beatriz. Usava uma trança impecável, um pijama caro e tinha um ar arrogante. O nariz empinado denunciava o tipo de pessoa que ela era. Ela sorriu de um jeito cínico e respondeu: Pode deixar, Sr. Manuel, vamos cuidar muito bem dela. Manuel fez um gesto breve de aprovação, sem perceber a malícia por trás daquelas palavras. Ótimo, Leonor, disse. O uniforme e o pijama estão no armário, juntamente com os itens de higiene. Amanhã, às 8 em ponto, todas no auditório. Entendido. As meninas responderam em coro, com vozes afinadas. Sim, senhor. Manuel virou-se para Beatriz e acrescentou: Descansa, amanhã será um dia cheio. Em seguida, saiu e fechou a porta atrás de si. Por alguns segundos, o silêncio dominou o ambiente. Beatriz ficou parada, sem saber o que fazer. Então, deu alguns passos hesitantes até ao armário. Abriu as portas devagar, à procura das roupas que Manuel mencionara, mas todas as prateleiras estavam vazias. Ai, o senhor. Manuel disse que tinha um pijama para mim, falou com um fio de esperança. Leonor cruzou os braços e lançou um olhar debochado. Ah, deve ter acabado. Que pena, não é? Disse com um sorriso cruel. Dorme com essa roupa mesmo, pedintezinha. É mais a tua cara. As outras meninas riram, a cochichar entre si. Beatriz respirou fundo, tentando não chorar. Tudo bem,
Eu posso dormir assim mesmo, respondeu com a voz trêmula. Ela olhou ao redor, à procura de um canto. Todas as camas estavam ocupadas, então perguntou, tentando soar otimista, tem alguma cama a mais? Leonor arqueou uma sobrancelha, a fingir simpatia. Ah, claro que tem, respondeu com um risinho falso. Podes dormir ali. Leonor apontou com o queixo para um canto perto da janela. Lá, só havia o chão frio e uma almofada velha, rasgada nas bordas. Beatriz olhou para o canto, depois voltou a olhar para as meninas. A sua voz saiu baixa, embargada. Mas ali não tem cama. Leonor arqueou a sobrancelha e respondeu com um tom cruel, cheio de ironia. Ué, mas tu não dormes no chão todos os dias, provocou. Já devias estar habituada. As gargalhadas ecoaram pelo dormitório, cheias de deboche. Algumas meninas puseram as mãos na boca para disfarçar. Outras riram abertamente. Os olhos de Beatriz encheram-se de lágrimas. Mas ela respirou fundo e recusou-se a deixá-las cair. Apertou a viola contra o peito, tentando fortalecer-se. Em pensamento, repetiu para si mesma, tu és forte, Beatriz. Não deixes que elas te digam o contrário. A menina caminhou até ao canto apontado, arrastando os pés no chão gelado. Deixou a viola de lado, ajeitou a velha almofada e encostou-se, tentando aconchegar-se. As gargalhadas começaram a diminuir, substituídas pelos cochichos e risadinhas abafadas. Ela olhou para o teto, tentando pensar noutra coisa, em qualquer lembrança boa que a fizesse esquecer aquele momento. Foi então que uma das meninas mais novas se aproximou. Tinha uns 7 anos. Usava uma franjinha curta e um pijama azul claro. Carregava uma manta fina nas mãos. Beatriz arregalou os olhos, surpreendida com aquele gesto. Obrigada, disse, estendendo a mão para pegar na manta. Mas antes que conseguisse tocá-la, ouviu um grito vindo do outro lado do quarto. Deixa essa pedinte para lá, berrou Leonor, a loira de trança impecável. Essa manta não é dela, é tua. A menina de franja encolheu-se, assustada, e voltou a correr para a sua própria cama, levando a manta com ela. Beatriz suspirou fundo, olhando para o chão. A sua voz saiu fraca. Tudo bem. Eu estou mesmo habituada a isto. Ela fechou os olhos e o cansaço logo a venceu. Adormeceu ali, no chão frio, abraçada à sua viola. Quando o sol ainda nem nascera completamente, Beatriz acordou com o som das outras meninas a arranjarem-se. O dormitório estava agitado. Risadas, passos apressados e vozes animadas enchiam o ar. As raparigas corriam de um lado para o outro, penteando os cabelos, testando maquilhagens coloridas e experimentando roupas novas. O lugar parecia uma festa. Do chão, ainda enrolada na própria roupa, Beatriz observava tudo, sem entender muito bem o motivo daquela empolgação. Ouviu uma das meninas comentar, excitada, não acredito que hoje é o dia de escolher o figurino, disse uma, ajeitando o cabelo. Aposto que vou ficar maravilhosa no palco. Beatriz piscou algumas vezes, confusa. Figurino, murmurou, sem compreender. Leonor ria com as amigas próximas e gabava-se em voz alta. O meu pai disse-me que vão trazer até cabeleireiros, contou. E o senhor? Manuel vai pagar por tudo. Em seguida, lançou um olhar provocador para Beatriz e completou com sarcasmo. É, pedintezinha, figurino, roupa de palco. Sabes o que é isso? Ah, esqueci-me. Deves estar habituada a usar a mesma roupa todos os dias, não é? As gargalhadas voltaram, ainda mais fortes. Beatriz baixou a cabeça, sem responder. Por dentro, sentiu um aperto no peito. No fundo, Leonor não estava totalmente errada. A sua vida nas ruas obrigava-a a repetir as mesmas roupas dia após dia. Foi nesse momento que a porta se abriu. Manuel entrou, a bater palmas com aquele mesmo sorriso controlado de sempre. Bom dia, pequenas estrelas, anunciou. Hoje é um dia muito importante. Vamos sair para escolher roupas e gravar algumas imagens de bastidores. Quero todas prontas em 5 minutos. O dormitório virou um alvoroço. As meninas gritaram e correram, animadas. Beatriz aproveitou o momento e chamou o homem com a voz tímida. Senhor Manuel, ele virou o rosto na sua direção. Sim, respondeu, sem se aproximar. A menina levantou-se, apertando a viola contra o corpo. Eu também vou? Perguntou com esperança na voz. Manuel deu um sorriso breve, gelado. Claro que vais, tontinha, respondeu. Todas vão. Só tenta não sujar nada, está bem. A menina de rua apenas assentiu.
Está bem, senhor. Poucos minutos depois, todas estavam prontas. Subiram para a carrinha branca que as aguardava em frente ao edifício. Beatriz sentou-se perto da janela, a olhar as ruas a passar. A cada quilómetro, o seu coração batia mais rápido. Quando o veículo parou, Beatriz arregalou os olhos. Diante delas, havia uma loja enorme, com montras cheias de vestidos coloridos e brilhantes. Os reflexos das luzes pareciam coisa de outro mundo. As meninas gritaram de empolgação e correram para dentro. Beatriz foi a última a descer. Andava devagar, tímida, a segurar a viola como um escudo. Assim que cruzou a porta da loja, uma mulher na caixa olhou para ela de cima a baixo. O olhar era frio, julgador. A funcionária inclinou-se na direção de Manuel e perguntou em voz baixa: "Essa menina está com o senhor?" Manuel sorriu, educado, e respondeu calmamente: "Sim, ela é uma das participantes." Depois, fez uma pausa e riu discretamente, completando com desdém. "Mas ela veio só para acompanhar." Beatriz ouviu e sentiu o rosto a queimar. Fingiu não ligar, mas por dentro, algo se partiu. Enquanto isso, as outras meninas espalhavam-se pela loja, corriam entre os cabides, experimentavam vestidos, testavam sapatos e riam diante dos espelhos. Manuel andava entre elas, a observar com atenção. "Esse vestido combina com os teus olhos", elogiou uma das raparigas. "Podes levar", disse a outra com entusiasmo. "Estás a parecer uma princesa. Vais encantar os jurados." Enquanto todas recebiam elogios e vestidos, Beatriz ficou parada perto da porta, a observar. O seu coração apertava mais a cada minuto. Depois de um tempo, ganhou coragem e aproximou-se dos cabides. Passou a mão com delicadeza sobre o tecido de um dos vestidos, sentindo a maciez. Olhou para o homem e chamou com hesitação: "Senhor Manuel." Ele virou-se, ainda com os braços cruzados. "O que foi, menina?" Beatriz respirou fundo e perguntou com voz doce: "Será que eu também posso experimentar alguma roupa?" Manuel soltou um suspiro quase impaciente. "Beatriz, eu acho que não vai ser necessário", respondeu. "Repara, estas roupas são delicadas, caras, e se por acaso tu experimentares e sujares alguma, a loja pode expulsar-nos, pode causar confusão." Beatriz baixou o olhar e respondeu com desânimo: "Eu não quero confusão, não, senhor." Manuel deu uma leve palmadinha no ombro da menina, forçando um sorriso. "Sabes o que seria bom?" disse com um tom que parecia gentil, mas carregava ironia. "Tu apresentares-te com a tua própria roupa. Vais como estás. Assim, vais comover os jurados e o público. Toda a gente adora ver gente pobre e suja na televisão." As palavras caíram sobre Beatriz como pedras. O seu peito apertou, o rosto queimou de vergonha. Ainda assim, tentou disfarçar a ferida daquelas frases e respondeu, cabisbaixa: "Ah, está certo." Mais tarde, as meninas voltaram para a carrinha, a rir e exibir os seus sacos cheios de vestidos novos, sapatos brilhantes e acessórios. Beatriz caminhava atrás delas, de mãos vazias, segurando apenas a sua velha viola. De volta à sede do concurso, Manuel reuniu todos no auditório. O ambiente era grandioso, com refletores enormes, técnicos de som a correr de um lado para o outro, microfones a serem testados e cabos espalhados pelo chão. O homem ergueu a voz e anunciou: "Vamos fazer os testes de som primeiro", disse. Cada uma sobe, verifica microfone, luz, posicionamento. É rápido. As crianças começaram a ser chamadas, uma a uma. Subiam ao palco, testavam os microfones, soltavam notas longas, riam, divertiam-se. Beatriz, sentada sozinha num canto distante, observava tudo em silêncio, abraçada à sua viola. Quando finalmente chegou a sua vez, Manuel olhou discretamente para Leonor e as suas amigas, sorriu de lado e piscou para as meninas, como quem confirma um plano secreto. Elas entenderam a mensagem e sorriram de volta, cúmplices. Beatriz levantou-se, ajeitou a viola e deu os primeiros passos em direção ao palco. Mas antes que pudesse subir, Manuel olhou para o relógio e interrompeu com falsa surpresa. "Meninas, infelizmente o nosso tempo de ensaio esgotou-se", disse em voz alta. A pequena artista parou ao meio do caminho, confusa. "Mas eu não ensaiei", disse com a voz baixa. Manuel ergueu as sobrancelhas e respondeu com falsa simpatia: "Ah, sim, uma pena, mas o nosso tempo acabou. Precisamos de correr." Ele deu um sorriso frio. "Mas tenho a certeza de que te vais sair muito bem no direto, Beatriz. Tu confias no teu dom." A menina ficou em silêncio por um momento. O seu coração batia forte, o medo quase a sufocava.
Ainda assim, respirou fundo e respondeu com firmeza, olhando nos olhos. Eu confio. Manuel manteve o sorriso satisfeito. Para ele, aquilo não era um concurso, era um espetáculo montado, um show de humilhações, lágrimas e drama. Era disso que o seu programa vivia. Beatriz subiu ao palco vazio, mesmo sem microfone ligado, mesmo sem teste de som. Ficou parada no centro, a encarar as luzes apagadas. Segurou a viola contra o peito e murmurou para si mesma: eu confio. Eu vou conseguir. Mais tarde, naquela mesma noite, já de volta ao dormitório, Beatriz deitou-se no chão frio. O corpo doía, mas a mente não parava. Ficou a olhar para o teto, a imaginar o que aconteceria no dia seguinte. Tentava acreditar que tudo correria bem, mas bem no fundo, uma pontinha de medo insistia em sussurrar: e se ninguém quiser escutar-te? Ela abraçou a viola e respondeu baixinho, quase como uma prece: mesmo assim, eu vou cantar. E então, o grande dia finalmente chegou. Logo cedo, o auditório estava num puro frenesi. Técnicos ligavam cabos, refletores piscavam, câmaras eram posicionadas. Os produtores corriam de um lado para o outro, a ajustar o cenário. Do lado de fora, o público começava a entrar, enchendo o local com risadas e murmúrios animados. E em algum ponto distante do Alentejo, Diogo também se preparava para assistir. Com o rosto colado na montra empoeirada de um café, ele olhava para a televisão pendurada no alto e sorria. Não vejo a hora da tonta da Beatriz cantar, disse, empolgado, a falar sozinho. Depois, riu e completou com confiança. Ela vai fazer toda a gente ficar de queixo caído. Eu sei que vai. Ela só precisa de confiar e cantar do jeitinho dela. Enquanto isso, nos bastidores, Beatriz sentia o coração a bater acelerado. O som das risadas das outras meninas ecoava pelos corredores. Elas estavam cercadas por adultos atenciosos, mães a arranjar vestidos, pais a ajeitar microfones, professores a ajudar no aquecimento vocal. Beatriz observava tudo em silêncio. Tentou imitar as outras, puxando o ar e abrindo a boca, como as vira fazer. Mas ao tentar cantar, saiu apenas uma tosse seca, engasgada. Leonor, a loira de trança impecável, notou e aproximou-se, a sorrir com crueldade. Beatriz manteve os olhos baixos, tentando concentrar-se, mas Leonor começou o seu ataque venenoso. Olha para ti, menina, disse, aproximando o rosto. Agora olha para nós. Tu sabes que não devias estar aqui, pois não? Então, por que não vais embora de uma vez? Beatriz respirou fundo, tentando ignorar, mas Leonor inclinou-se mais perto, sussurrando com uma voz carregada de maldade. Tu não vais fazer falta nenhuma. Do mesmo jeito que não fizeste falta aos teus pais. A frase atingiu a pequena sem-abrigo. O seu coração pareceu parar por um instante. O sangue subiu-lhe ao rosto e, por um segundo, sentiu vontade de reagir, de gritar, de puxar aquela trança loira com toda a força. Mas não fez nada. Ela sabia que ninguém acreditaria nela. Sabia que, se reagisse, seria vista como a culpada. Perderia tudo, a oportunidade de cantar, o sonho que ainda resistia dentro dela. Então, respirou fundo, segurou a viola com força e respondeu apenas: boa sorte para ti também. Leonor riu alto, debochada, e voltou para junto das amigas, que gargalharam em coro. Beatriz permaneceu parada, a olhar para o chão. O som do relógio ecoava nos bastidores, com o tempo a correr rápido demais. Logo, as apresentações começaram. O palco iluminou-se. A música tomou conta do auditório. Cada uma das crianças parecia brilhar mais que a anterior. Uma menina dançou com um vestido rodado, arrancando aplausos. Um rapaz tocou piano e foi ovacionado. Uma dupla cantou com vozes perfeitas, arrancando sorrisos dos jurados. E na mesa dos jurados estavam Paulo e Carla, o mesmo casal que descobrira Beatriz, sentados ao lado de Manuel e mais dois jurados de olhar arrogante. Carla, encantada com as apresentações, comentou com brilho nos olhos. Estas crianças são surpreendentes, disse, a sorrir. O dono do concurso respondeu com um sorriso enigmático, aquele tipo de sorriso de quem esconde algo por trás da simpatia. Sim, disse Manuel, cruzando as mãos sobre a mesa. Mas o melhor ainda está para vir. Nos bastidores, Beatriz observava tudo com o coração acelerado. Cada aplauso que ecoava fazia o seu corpo estremecer. A cada grito da plateia, a pequena artista sentia uma mistura de medo e empolgação, mas o medo parecia sempre vencer. Ela respirava rápido, com as mãos a suar. Por um instante, pensou em fugir dali, desaparecer, esconder-se e nunca mais voltar. Foi nesse momento que um dos produtores apareceu e a chamou em voz alta.
Beatriz. A menina deu um passo em frente, nervosa. Sou eu, respondeu com a voz fraca. O homem consultou a prancheta e confirmou. És a próxima. Naquele instante, o coração de Beatriz parou por um segundo. O som da plateia pareceu desaparecer. As luzes tornaram-se borrões distantes e o ar parecia pesado demais para respirar. O seu nome seria anunciado a qualquer momento, mas, de repente, a voz do apresentador ecoou pelo auditório, salvando-a por um breve instante. E agora, vamos para um rápido intervalo, anunciou com entusiasmo. Voltaremos já com a próxima apresentação que, segundo me informaram, será chocante. Beatriz soltou o ar preso no peito e suspirou, aliviada. Aproveitou a pausa para deixar a viola num canto e correr para a casa de banho. Precisava de se esconder do seu próprio medo. Lá dentro, apoiou-se no lavatório e olhou para o seu reflexo no espelho. O rosto estava pálido, o cabelo desgrenhado e os olhos tremiam. Vamos, Beatriz. Já passaste por coisas piores, murmurou, tentando convencer-se. Colocou a mão no coração, sentindo o ritmo acelerado, e falou de novo, mais firme. Tu cantavas para ninguém na rua e, mesmo assim, nunca desististe. Agora é só cantar para mais gente, só isso. Ela molhou o rosto com água, respirou fundo e tentou sorrir para o espelho. É só cantar. Tu consegues. Enquanto isso, do outro lado do edifício, Manuel conspirava. Nos bastidores, ele cochichava com Leonor e as outras meninas, com o mesmo sorriso cruel no rosto. Entenderam bem? Perguntou em tom baixo. É simples, é rápido e vai fazer o público rir. Leonor, a loira de trança impecável, segurava nas mãos uma corda fina que descia do teto. Lá em cima, escondido entre refletores e fios, havia um balde de tinta pronto a cair. Manuel continuou, a ajustar a gravata com calma. É só esperar pelo momento certo. Quando ela começar a cantar, tu soltas. Será uma cena inesquecível. Ele olhou para as meninas e finalizou o plano com um sorriso gelado. E lembrem-se, ninguém viu nada. As raparigas concordaram, rindo maldosamente. Leonor abanou a corda entre os dedos, empolgada. Enquanto isso, na casa de banho, Beatriz terminava de ajeitar o cabelo e a viola. Limpou as mãos suadas na roupa, respirou fundo e saiu, pronta para enfrentar o palco. Assim que chegou ao corredor, ouviu um dos produtores a gritar: o intervalo acabou, todos aos seus lugares. O coração da menina disparou. Ela engoliu o medo, segurou a viola contra o peito e caminhou em direção à cortina. Do outro lado, o barulho da plateia crescia. As luzes voltaram a brilhar e o apresentador posicionou-se no centro do palco com o microfone na mão e um sorriso cheio de entusiasmo. Minhas senhoras e meus senhores, anunciou, esticando as palavras com dramatização. A próxima participante é uma nova voz que promete emocionar. Fez uma pausa para criar suspense. Ela veio do completo nada e está aqui em busca da oportunidade de conseguir tudo. O público prendeu a respiração. Com vocês, Beatriz. As cortinas começaram a abrir-se lentamente. Um silêncio curioso tomou conta da plateia. Lá estava a pequena artista de rua, com a viola pendurada e o coração quase a sair pela boca. Ela deu alguns passos tímidos, aproximando-se do centro do palco. As luzes refletiam no seu rosto e as gotas de suor escorriam-lhe pela testa, brilhando sob os refletores. Beatriz respirou fundo, fechou os olhos e tocou o primeiro acorde. Mas, naquele mesmo instante, Manuel fez um gesto discreto com a cabeça. Leonor entendeu o sinal. Ela segurou firme na corda e, com um sorriso perverso, soltou-a. O balde virou num movimento rápido. Em questão de segundos, uma enxurrada de tinta espessa caiu sobre Beatriz. A tinta escorreu pelo cabelo, pelo rosto e pela viola. Manchou o palco, o chão e as roupas simples da menina. Por um momento, tudo ficou em silêncio e, então, gargalhadas. A plateia reagiu com risos e gritos. Algumas pessoas levantaram os telemóveis, a filmar o espetáculo. Nos bastidores, as meninas dobravam-se de tanto rir. Leonor ria tão alto que quase não conseguia ficar em pé. E Manuel, sentado à mesa dos jurados, soltou uma gargalhada histérica. Riu alto, a bater palmas. Achaste mesmo que íamos deixar uma pedinte cantar aqui? A frase atravessou o auditório. Beatriz ficou imóvel. As mãos tremiam, os lábios tentavam mover-se, mas nada saía. Por dentro, tudo nela gritava para sair a correr daquele palco, largar a viola, fugir da vergonha, desaparecer do mundo. Mas os pés não obedeciam. Os seus olhos encheram-se de lágrimas e a respiração ficou curta.
Foi nesse momento que Paulo e Carla, o casal que encontrara nas ruas, se levantaram da mesa dos jurados. Os dois estavam em choque. Carla levou a mão à boca, horrorizada. Paulo olhou para Manuel e para as meninas nos bastidores, sem acreditar no que via. Isto é um absurdo, murmurou Carla. Paulo correu até ao palco, com os olhos marejados. Ajoelhou-se ao lado da menina, tentando falar com delicadeza. Ei, Beatriz. É esse o teu nome, não é? Perguntou com a voz embargada. É lindo. É o nome que nós pusemos na nossa filhinha, que já não está mais entre nós. Beatriz levantou o olhar, surpresa e confusa. Paulo respirou fundo e continuou. Desculpa por estares a passar por isto, disse com sinceridade. Eu e a Carla, nós jamais imaginámos que algo assim fosse acontecer contigo quando te chamámos para cá. A mulher, ainda emocionada, aproximou-se. Carla tirou o casaco dos ombros e colocou-o sobre Beatriz, tentando cobrir as manchas de tinta. Anda, disse com voz doce. Vamos sair do palco para que te possamos limpar e cuidar de ti, longe do olhar maldoso destas pessoas. Beatriz chegou a dar o primeiro passo para sair do palco. A vergonha queimava-lhe a pele e o coração pesava como uma pedra. Mas antes que pudesse ir embora, uma lembrança invadiu a sua mente, as palavras firmes e sinceras do seu irmãozão das ruas, Diogo. Ela fechou os olhos por um instante e pensou, o Diogo deve estar a ver agora e ele vai matar-me se vir que eu fugi de novo. Ele tem razão, eu tenho talento e eu não o vou desperdiçar. A sua respiração ficou mais firme. O medo deu lugar a algo maior. Então, a pequena artista das ruas, agora pronta para se tornar artista dos palcos, ergueu o olhar e declarou em voz alta para todos ouvirem, jurados, plateia, câmaras, todos. Obrigada, mas podem voltar para os vossos lugares, disse com coragem. Eu vim para cantar e é isso que eu vou fazer. Suja de tinta ou não, eu vou cantar. Paulo e Carla entreolharam-se, com os olhos marejados. Um sorriso de orgulho surgiu nos rostos dos dois. Eles entenderam a força que nascia naquela menina e, respeitando o seu pedido, voltaram para os seus lugares em silêncio. Manuel observava tudo da mesa dos jurados. O maxilar travado, os olhos estreitos, o incômodo estampado no seu rosto. Ele respirou fundo e respondeu com frieza, começa quando quiseres. Beatriz assentiu, segurou a viola ainda molhada de tinta e sussurrou baixinho para o instrumento que fora o seu companheiro em todas as batalhas. Mais um dia e mais uma música, companheira. Então, sem hesitar, a menina deu início à sua apresentação. A primeira nota soou suave, tímida, mas aos poucos, a sua voz abriu-se, clara, pura, poderosa. Um silêncio absoluto tomou conta do auditório. O som ecoava pelas paredes, pelas câmaras, pelos corações. Aquela voz infantil, mas carregada de dor e verdade, fez até os refletores parecerem respirar junto. Música é este mundo estranho, tão vasto e profundo. Tantas coisas novas, selvagem viver. Sozinha, tão longe de casa, perdida e com medo, foi o som da minha viola que me fez renascer. Música andando pelas ruas frias, cada passo traz melodia, mesmo sem ter para onde ir, é no som que eu volto a existir. Não preciso de correr nem parar, basta deixar o som guiar-me. Para a vida, toco e sigo então, no compasso do meu coração. Estou a libertar-me até ao coração. Ninguém me vai deter. Não há mais prisão. No meio da tempestade, achei a razão. O som das cordas vibrou e libertou a minha canção. A minha viola, é ela quem me dá direção. Música a minha viola, a batida da minha emoção. Música quando o frio tenta calar-me, fecho os olhos para sonhar. Cada nota que eu tocar é um pedaço do meu cantar. Entre sombras, dor e chão, ouço o eco do meu refrão. Mesmo que o mundo diga não, eu sigo firme com a minha viola. Alguns dias são chuva, outros sol, mas o meu som brilha como um farol. Se eu ouvir o que vem de mim, sei que o caminho não terá fim. Música estou a libertar-me até ao coração. Ninguém me vai deter. Não há mais prisão. No meio da tempestade, achei a razão. O som da minha viola libertou a minha canção. A minha viola, a minha alma em vibração. A minha viola, a batida da superação. Se o mundo gira depressa demais, eu toco leve, quero paz. E se eu cair, volto a sorrir, porque a música me faz existir. Cada acorde, cada som, mostra-me que eu nunca estive só. E quando o medo me quiser calar, é a viola que vai cantar. Que o som das cordas ilumine o meu caminho e transforme o medo em destino. Agora eu canto, grito para a vida ouvir, o que era dor virou melodia em mim.
o vento leva, o som guia-me pela mão. Sou livre, sou som da minha viola. Foi o som da minha viola que me fez viver. Música. Quando Beatriz terminou, o silêncio durou alguns segundos, longos, profundos, quase sagrados. E então, o mundo explodiu em aplausos. A plateia levantou-se em peso, a gritar, a bater palmas, a ovacionar a pequena cantora das ruas. Nos cafés, nas casas, nas salas de estar de todo o país, pessoas choravam diante da televisão. E, no meio de todas essas pessoas, Diogo assistia pela montra empoeirada de um café. Quando a música terminou, ele gritou tão alto que chamou a atenção de todos no passeio. É isso aí. Eu disse que ela ia arrasar. Essa é a minha amiga. Eu sou o melhor amigo de uma estrela da música. Tomem lá esta, toda a gente. Os clientes riram e o dono do café saiu, furioso, para o enxutar dali. Diogo foi praticamente empurrado para fora, mas nem se importou. Continuou a assistir pela montra, colado ao vidro, com o sorriso mais orgulhoso do mundo. Vai, tonta, brilha mais, dizia, emocionado. De volta ao auditório, o público aplaudia de pé. Até as meninas que zombavam de Beatriz ficaram sem palavras. Leonor, a loira arrogante, encarava o palco com o rosto pálido, sem acreditar no que via. Os jurados mais frios olhavam uns para os outros, desconcertados. Até Manuel, o homem do sorriso cruel, não conseguia esconder a surpresa. Mas os mais emocionados eram Paulo e Carla. Eles levantaram-se ao mesmo tempo, com os olhos cheios de lágrimas e uma mistura de espanto e reconhecimento no olhar. Onde aprendeste essa música? Perguntaram os dois, quase em coro. Beatriz, ofegante e suja de tinta, olhou para eles, confusa, mas com um sorriso tímido e orgulhoso. Eu não me lembro muito bem, respondeu. Eu só sei que a conheço desde que me conheço. É como se a tivesse encantado tanto para mim que eu nunca mais me esqueci. Ela fez uma pausa, a refletir sobre o que dizia. Eu escolhi esta música porque ela me causa um sentimento de aconchego, um sentimento que eu nunca mais tive desde que perdi os meus pais. Paulo e Carla entreolharam-se. A respiração deles falhou. Os olhos encheram-se de lágrimas. Aquele instante pareceu congelar o tempo. Nada mais existia. Nem plateia, nem câmaras, nem aplausos. Só aquele casal, dois corações a bater forte, e a menina que cantava a canção que há tanto tempo estava guardada na memória deles. Paulo levou a mão à boca, incrédulo. Carla olhou para ele, com os olhos marejados. Eles tinham-na encontrado. Encontraram o que tinham perdido há tantos anos. Com o peito apertado, Paulo deu um passo em frente e exclamou, emocionado, Beatriz, o teu nome não é apenas como o da nossa filha, não. É muito mais do que isso. A menina franziu a testa, confusa. Como assim? Perguntou, inocente. Não estou a entender o que estão a dizer. Vocês não gostaram da música. Os dois abanaram a cabeça imediatamente, tentando conter o choro. Carla deu um passo em frente, com a voz trêmula. Beatriz, eu e o Paulo, nós tivemos uma filha linda, começou. Ela tinha olhos lindos, um sorriso estonteante, como o teu. As lágrimas escorreram. Nós amávamo-la tanto. Cantávamos esta música para ela todos os dias. A mulher respirou fundo, com a voz a falhar, e Paulo continuou a explicação por ela. Essa era a única música que acalmava a nossa pequena quando ela chorava, disse com os olhos a brilhar. Mas um dia, ela foi-nos tirada. Nós distraímos-nos por alguns segundos e foi o suficiente para levarem a nossa filha. O silêncio tomou conta do lugar. A plateia, que antes vibrava, agora assistia em choque. Beatriz ficou imóvel, a tentar entender. Lamento muito, respondeu baixinho. Mas por que é que me estão a contar isto? Perguntou, confusa. Esta é só uma música que me faz lembrar dos meus pais, que eu nem me lembro bem como eram. Desculpem se vos fez mal. Eu não queria, eu só queria cantar. Carla deu um passo mais perto, a voz embargada de emoção. Somos nós, Beatriz, disse, com as lágrimas a escorrer. Tu conheces esta música? Ela ecoa no teu coração como uma lembrança doce. Por quê? Porque nós cantávamos-la para ti. Um murmúrio correu pela plateia. Todos soltaram um suspiro coletivo de espanto. Os jurados entreolharam-se, as câmaras aproximaram-se do rosto da menina. Beatriz ficou atônita. A viola escorregou das suas mãos e caiu no chão com um som seco. Ela demorou alguns segundos a reagir. Olhou para Paulo e Carla, os olhos marejados, a boca entreaberta, com a voz trêmula, perguntou, vocês
Vocês são os meus pais. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem mesmo Manuel teve coragem de dizer uma palavra. Então, um choque de amor percorreu o corpo de Paulo e Carla. Sem pensar duas vezes, os dois correram até ao centro do palco e abraçaram Beatriz com toda a força que o coração permitia. Foi um abraço carregado de saudade, de dor e de reencontro. Eles não se importaram com a tinta que cobria a menina, pelo contrário, deixaram que ela também os sujasse, como se quisessem partilhar com a filha cada marca, cada ferida, cada lembrança perdida. Paulo chorava como uma criança. Apertou Beatriz nos braços e falou com a voz embargada. Ah, obrigado, Deus, exclamou com as lágrimas a escorrer. Eu nem acredito que te encontramos. Achei mesmo que nunca mais te veria desde o dia em que te perdemos. A plateia explodiu em aplausos. Era impossível conter as lágrimas diante daquela cena. Nas ruas, Diogo assistia por uma nova montra que encontrara. O pequeno engraxador chorava e limpava o rosto com o mesmo pano sujo de graxa que usava para polir sapatos. Sabia, murmurava, a soluçar e a rir ao mesmo tempo. Eu sabia que ela ia conseguir. Nas casas espalhadas por todo o país, os telespectadores abraçavam os seus familiares, emocionados, partilhando aquela sensação de reencontro e amor. A plateia gritava, batia palmas, assobiava. Cada rosto mostrava alegria, esperança e admiração pela pequena Beatriz. Mas, entre todos, havia um que não estava feliz. Manuel, o dono do concurso, levantou-se da mesa dos jurados com os olhos cheios de raiva. O sorriso falso desapareceu. Ele subiu para cima da própria mesa e gritou, furioso. Mas o que é isto? Rugiu, a apontar para o palco. Isto não é um programa de caridade estúpido. Se querem fazer esta lamechice, vão fazê-la lá para fora. O auditório silenciou de repente. Todos olharam para ele, chocados com a explosão de fúria. Mas Manuel continuou a berrar, sem freio. É isso mesmo que vocês ouviram. Esta pedinte está desclassificada. Não vai ganhar um real sequer do meu concurso. Paulo, tomado por uma coragem feroz, colocou-se diante do homem, a proteger a filha com o corpo. Cuidado com a forma como fala da minha filha, gritou com os punhos cerrados. Mas Manuel perdera completamente o controlo. Ah, respondeu, a cuspir as palavras. Querem saber? Vocês também estão fora. Não servem para ser jurados do meu programa. Vamos, saiam daqui. A plateia começou a reagir. Murmúrios espalharam-se, depois gritos de indignação. As pessoas finalmente viam quem era o verdadeiro Manuel, um homem que se escondia atrás de um programa de talentos, mas que, na verdade, explorava e humilhava crianças por fama e audiência. Então, o que começou com cochichos virou uma multidão em protesto. Fora, Manuel! Fora, Manuel! Gritavam. Outros vaiavam e alguns atiravam papéis e copos na direção da mesa dos jurados. Manuel, completamente fora de si, continuava a berrar com o rosto vermelho de ódio. Podem vaiar. Vocês acham que eu me importo? Eu sou o dono disto tudo. Vão-se embora também, plateia burra. A segurança do estúdio tentou contê-lo, mas ele empurrava os seguranças, descontrolado. Enquanto o caos tomava conta do lugar, Paulo e Carla levavam Beatriz para fora do palco. Carla abraçava a filha com carinho e dizia com a voz doce, vamos, minha filha, não temos mais nada para fazer aqui. É uma pena que não tenhas podido vencer o concurso. Mas Beatriz, com os olhos cheios de luz, sorriu pela primeira vez sem medo. Tudo bem, respondeu. Eu já sou vitoriosa, pois eu encontrei-vos. Paulo sorriu e Carla não conteve o choro. A menina estava certa. Aquilo não era o fim, era o começo. E assim terminou a última edição do programa A Voz de Portugal. O público saiu, revoltado, atirando tomates e papéis para o palco, enquanto Manuel continuava a gritar como um lunático. Larguei-me, berrava, a ser levado pelos seguranças. Eu sou o Manuel. Quem vocês pensam que são? Eu sou o dono de tudo. Mas ninguém mais acreditava naquele homem. Do lado de fora, Beatriz, Paulo e Carla abraçavam-se sob o pôr do sol. E o barulho das vaias lá dentro tornava-se cada vez mais distante. Os meses seguintes foram de alegria e recomeço. Paulo e Carla deixaram o programa e passaram a trabalhar juntos, agora como agentes e produtores da filha. A carreira de Beatriz descolou. A antiga cantora de rua tornou-se a jovem cantora mais famosa do país. Foi convidada para diversos programas de televisão, eventos e prémios. A sua velha viola, restaurada e a brilhar como nova, acompanhava-a em cada palco.
Era o símbolo da força que a sustentara quando o mundo parecia desabar. E Diogo, o irmão das ruas, o amigo de todas as horas, também teve a sua vida transformada. Paulo e Carla adotaram-no, dando-lhe o lar que sempre sonhara. Mesmo a viver numa nova quinta, bonita e espaçosa, Diogo nunca perdeu a sua essência. Continuava a engraxar os sapatos da família todos os dias, com o mesmo sorriso de antes, dizendo, orgulhoso, trabalho é trabalho. Agora, engraxar sapatos de gente rica é canja. Eles riam juntos, felizes, formando a família que o destino separara, mas que o amor decidiu reunir. Já Manuel não teve a mesma sorte. Depois do escândalo, todos os patrocinadores e sócios o abandonaram. A sua empresa faliu completamente. Uma investigação revelou fraudes nos resultados do programa e diversas manipulações nos bastidores. Manuel foi processado, julgado e preso. À saída da emissora, ao ser levado pela polícia, continuava a gritar diante das câmaras de televisão: "Larguei-me. Eu sou Manuel", berrava, histérico. "Eu sou o dono de tudo." Mas o mundo já não o ouvia mais. Histórias como esta lembram-nos que é preciso acreditar em nós mesmos, mesmo quando ninguém mais acredita. Porque quem tem coragem e coração encontra sempre o caminho da vitória.